E o que acontece quando nós estamos lidando com uma proposição de para todo que contém aquele símbolo de tal que? Então, vejamos esse exemplo daqui. Para todo x pertencente a R, tal que x ao quadrado pertence a Q, x à quarta pertence a Q. Então, é importante que nós lembremos que, numa proposição desse tipo, o que separa a hipótese da tese é a vírgula. Então, o que isso significa? Significa que tudo isso aqui é hipótese. E isso aqui é tese. Se tudo isso daqui é hipótese, significa que na hora da negação eu não vou alterar nada dessa parte. Então, a negação desse trecho, eu vou simplesmente pegar o para todo, transformar no existe. Isso daqui eu vou copiar inalterado para baixo. Essa vírgula vai virar um tal que. E, em seguida, eu vou colocar a negação da tese. Então, nós obtivemos a expressão existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado pertence a Q, tal que x à quarta não pertence a Q. Essa já é uma expressão para a negação, porém, ela tem uma grande deselegância, que é o fato de você ter tal que, tal que. Expressões assim são bastante difíceis de ler. E eu já fiz essa observação de que quando você tem símbolos de tal que encadeados, é comum que você consiga eliminar alguns deles, transformando-os em ex. Então, o que acontece? Nessa situação aqui, você observa que o x pertence a R e cada um dos tal que's adiciona uma condição à variável x. Então, eu tenho existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado pertence a Q, essa é uma condição, tal que x à quarta não pertence a Q. Então, não é difícil entender que essa expressão é equivalente a nós dizermos o seguinte: existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado pertence a Q e x à quarta não pertence a Q. Então, esse tal que vira um E, porque cada um dos tal que está adicionando uma condição à variável x. Então, ele vira um E. E nesse formato é muito mais fácil de você entender o que a expressão está dizendo. Vamos ver outro exemplo agora. Aqui nós temos a expressão todo número inteiro divisível por 4 é par. Então, nós já sabemos que esse tipo de expressão pode ser escrito diretamente como um para todo. Então, uma solução possível para fazer a negação dessa proposição P é reescrevê-la explicitamente como sendo um para todo. Uma forma de fazer isso é dar um nome para essa variável, que na expressão original ela está anônima, né? Então, essa expressão aqui ela pode ser reescrita como para todo número inteiro z divisível por 4, z é par. Então, é a mesma expressão que antes, a mesma ideia, reescrita de maneira diferente. E, a partir daqui, eu posso fazer a negação utilizando a regra. Então, o que vai acontecer? A hipótese, temos que identificar a hipótese. A hipótese, nesse caso, é o que vem antes da vírgula. Então, isso aqui tudo é hipótese. E o outro pedaço, que vem depois da vírgula, é a tese. Então, nós podemos usar agora a regra de negação do para todo. Qual é a regra de negação? O para todo vai virar um existe, a hipótese vai ser mantida inalterada, a vírgula ela vai se tornar um tal que, e a tese vai ser negada. Então, z é par se tornou z não é par. Então, a princípio, nós temos a seguinte negação. Existe um número inteiro z divisível por 4, tal que z não é par. Então, essa já é uma negação para a expressão original,
Porém, considerando que a expressão original era anônima, a variável que era anônima, fica um pouco mais elegante se eu reescrever essa expressão como eu escrevi aqui embaixo. Existe algum número inteiro divisível por 4 que não é par. Reparem que isso é claramente a mesma coisa que isso, mas é um pouco mais elegante e um pouco mais próximo com o formato da proposição original. Então, essa daqui seria a solução preferida. Uma solução alternativa para esse mesmo problema é, ao invés de utilizar a regra da negação, utilizar a ideia por trás da regra da negação. Que é o quê? Se eu quero a negação disso, eu estou dizendo que isso aqui é falso. Se isso daqui é falso, é porque eu consigo arrumar um contra-exemplo. Então, existe um contra-exemplo para essa proposição. Ou seja, vai precisar existir algum número inteiro divisível por 4 que não satisfaz isso. Ou seja, existe algum número inteiro divisível por 4 que não é par. Então, observe que, nesse caso, como em vários outros, utilizar a ideia por trás da negação, ao invés de utilizar a regra cegamente, nos deixa a resposta de maneira muito mais simples e muito mais elegante. No exemplo anterior, você também poderia ter utilizado a ideia por trás da regra, ao invés de utilizar a regra. Então, por exemplo, aqui nós temos, para todo x pertencente a R, tal que x² pertence a Q, x² pertence a Q. Então, o que eu faria se eu quisesse utilizar a ideia por trás da regra? Se esse para todo é falso, significa que existe um contra-exemplo. Então, vai ter que existir algum x pertencente a R, tal que x² pertence a Q, e que não vai satisfazer a tese. Então, mais uma vez, nós chegamos a essa expressão aqui até com menos esforço do que se nós usarmos a regra de maneira automática.